O medo é obstáculo para muita gente chegar ao sucesso ou se realizar como pessoa. Ou seja, não acredita em si mesmo, tem medo de errar. É o tema de hoje que vamos ouvir com o psicólogo José Benedito de Túlio no quadro Acreditar Faz Bem. Carmo Leonildo, ouvintes do Jornal 101, é sempre uma alegria estar com vocês às sextas-feiras aqui no Jornal 101. Carmo, ouvintes, quando falamos a respeito do medo, talvez seja um assunto muito polêmico e que vários de nós já comecemos a pensar que é algo ruim. Mas muito pelo contrário, Carmo, o medo bem dosado, ele é garantia de sobrevivência, ele é garantia de que nós conseguimos chegar até aqui. Porque o medo, ele é algo natural, implícito àquilo que é o ser humano e garante que a gente não faça loucuras. Só que justamente aí está a cilada de algo tão bom. Porque se ao mesmo tempo me preserva de fazer algo ruim, também me impede de realizar coisas boas. Pois tudo aquilo que talvez exija de mim algo desconhecido, que eu lide com aquilo que não conheço, que eu lide com algo que talvez me disseram, que eu lide com algo que eu imaginei, isso pode se tornar extremamente diabólico. E quando eu falo diabólico, não tem nada a ver com espiritual, mas tem a ver com emocional. Pois todas as vezes que eu me deparo com algo, repito, não conhecido, algo que talvez esteja velado, algo que seja desconhecido, eu tenho que dentro de mim vencer esse instinto de preservação, de sobrevivência e tenho que ir justamente na contramão do meu instinto. Zé, fala de forma prática o que isso posso ver na minha vida. Na segunda-feira, hoje é sexta, na segunda-feira eu tenho uma entrevista de emprego. E eu sei que o entrevistador será o gerente da empresa onde eu vou trabalhar. Só que o sujeito que é meu vizinho, que trabalha lá, me disse que tal gerente é bravo, ele é austero, que muitas vezes ele fala alto. Automaticamente eu já começo na minha mente, na minha fantasia, começo a imaginar como será esse encontro. Porque como ele vai me tratar, porque eu não sei o que vou enfrentar. Carmo, ouvintes, automaticamente o meu intestino solta, as minhas mãos começam a suar, eu começo a cair a pressão ou subir a pressão, eu começo a ter sensações que muitas vezes acaba caindo num transtorno de ansiedade, que acaba caindo num transtorno de pânico. Enfim, são reações que são naturais. É óbvio que aquilo que eu não conheço eu temo, mas se eu não tomar toda a precaução de acalmar o meu coração, eu vou fazer besteira, ou seja, posso até não ir. Aí você vai perguntar, Zé, mas e onde que entraria, por exemplo, nesse exemplo, o bom do medo? Olha, talvez por eu ter medo, o medo controlado, eu vou chegar na entrevista de emprego. Pelo medo controlado, eu vou bem afeiçoado, eu vou bem apresentável, eu vou dar um tapa no cabelo, cortar o cabelo, vou com uma roupa mais decorosa, não vou de alcinha. Ou seja, o medo me precaverá para que eu faça uma boa entrevista. Não vou usar palavras de baixo calão, não vou utilizar gírias. O medo ele faz com que eu consiga me policiar. Mas o medo descontrolado me impedirá de fazer uma boa entrevista. Perceba, ouvinte, perceba, Carmo,
que o medo ele pode me ajudar ou ele pode me prejudicar. Outro exemplo, vou dirigir. Se eu tenho medo, eu paro em toda esquina, eu vejo, paro, olho, avalio e depois sigo. Se eu não tenho medo, eu vou arriscar. Simplesmente vou atravessar no pare que é meu, eu vou passar, vou arriscar. O medo faz com que eu arrisque até mesmo a minha integridade e não tenha medo de prejudicar outra pessoa. Carmo, o medo, resumindo, o medo é algo inerente que todos os seres humanos têm. Mas quando eu descubro e eu sei utilizá-lo, ele pode ser uma ferramenta que me impede de fazer loucuras e que pode até mesmo garantir que eu não faça besteiras. Carmo Leonildo, ouvintes, mais uma vez meu agradecimento, espero ter sido claro. Caso ficou alguma dúvida, deixe a pergunta, encaminhe a pergunta para a rádio, que numa outra oportunidade a gente volta. Porque o medo, Carmo, talvez tenha sido uma das grandes problemáticas da existência humana nos últimos tempos. O medo exagerado. Medo equilibrado é preservação de espécie. Medo exagerado é a extinção, talvez, do meu sucesso. Não é da espécie, mas a extinção do meu sucesso. Um abraço para você, a todos os nossos ouvintes. Obrigado pela oportunidade. Um ótimo final de semana. Acreditar faz bem. Acabamos de ouvir o padre psicólogo José Benedito de Túlio abordando o tema O medo é obstáculo para muita gente chegar ao sucesso ou se realizar como pessoa. Ou seja, não acredita em si mesmo, tem medo de errar, de arriscar. No quadro Acreditar Faz Bem, ele participa toda sexta-feira aqui no Jornal 101.